Prontinho. Agora a primeira parte dos exercícios da aula de trabalho e energia. Tá? Esses primeiros exercícios eles estão mais dedicados a fazer a gente compreender melhor o que é o trabalho. Explicou bastante, vocês já viram a aula gravada, fizemos agora o resumo teórico. Agora vamos mexer com número, né? Vamos fazer conta. Então, o primeiro exercício, a questão número 1, vai fazer a gente mexer com a definição de trabalho. Então ele fala assim, calcule o trabalho da força constante de intensidade F igual a 10 newtons num deslocamento de 2 metros. Só que aí para cada caso. Então vamos lá. A, eu tenho θ igual a 60 graus. Tá? Lembrando que o trabalho de uma força é sempre a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, para o item A, o trabalho da força vai ser 10 vezes 2 vezes meio. Tá? Cosseno de 60 graus, meio. Então, isso aqui vai dar 10 joules. Notem que o trabalho positivo indica que ele aumentou a energia cinética. Ele acelerou. É uma outra forma de você enxergar um corpo acelerando. Quer dizer, se o trabalho de uma força é positivo, é porque ele está aumentando a energia cinética do corpo. Tá? Item B, para θ zero. Então, o trabalho da força fica 10 vezes 2 vezes 1. Ah, é a força que faz mais trabalho. Olha lá. Veja que forças iguais não necessariamente trabalham do mesmo jeito. O ângulo que você inclina a força ele é fundamental nesse processo. Tá? C, θ 180 graus. Nós vamos cair agora no trabalho resistente, né? Vai ser 10 vezes 2 vezes menos 1. Menos 20 joules. Tá vendo? Beleza? E o item D, para θ 90 graus, é aquele caso que a gente estava discutindo agora há pouco, das forças que não fazem trabalho, né? Então, o trabalho da força F é 10 vezes 2 vezes 0. Tá aqui. Beleza? Então, por exemplo, se esse vetor hipoteticamente representasse a força normal, e olha que interessante, né? Eu falei da força normal agora. Nesse caso aí, o peso também não realizaria trabalho. O peso ele só realiza trabalho se você estiver analisando um deslocamento vertical. Num deslocamento horizontal, o peso também é perpendicular. Né? Tudo bem? O que faz sentido. Né? A gente sabe que num deslocamento horizontal, o peso não acelera o corpo para horizontal. Então não tem fazendo trabalho. Tá? Tranquilo? Podem tirar print então para a gente para a questão número 2. Um pequeno bloco de peso P 8 newtons desloca-se numa mesa horizontal, passando da posição A para a posição B, sob a ação de uma força de 10 newtons. Então eu tenho um peso 8 e uma força 10. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale 0,5. Se ele me deu o coeficiente de atrito dinâmico, o corpo já está andando. Determine o trabalho ou os trabalhos de todas as forças que vocês estão vendo aí no deslocamento de 1,5. Então vamos lá. Primeiro vamos para as forças que não farão trabalho. Então, forças que não realizam trabalho. Dentro desse contexto,
As forças que não realizam trabalho são as perpendiculares ao deslocamento. Beleza. Trabalho do peso igual ao trabalho da força normal, que é igual a zero. Tá? Lembrando que o que vai fazer o trabalho ficar zero aqui é o ângulo. É o ângulo. É o ângulo. Ó. Não é? Ficar atento para essa situação. Tá? Ô, gente, o trabalho da força F é FD cosseno. Cosseno de 0 graus. Já que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o trabalho da força é, a nossa força é 10, vezes o deslocamento, que é 1,5, vezes o cosseno de 0, que é 1. 15 joules. Positivo, né? Tá? Beleza. O trabalho do FAT, pessoas lindas, é o FAT vezes o deslocamento, só que, como o FAT está no sentido oposto ao deslocamento, cosseno de 180 para ele. E o cosseno de 180 vale 1. Ou melhor, menos 1. Sorry. Ô, gente, o FAT não foi dado. Como é que a gente sai desse problema? Lembra que o FAT é μ vezes a normal. E nesse caso, a normal é igual ao peso. Certo? Então, concorda que nessas circunstâncias eu posso escrever que o trabalho do FAT é μ vezes o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. Tá bom? Cuidado porque quando a gente estiver trabalhando no plano inclinado, que vai acontecer lá na frente, o atrito não é mais o peso, né? Não é μ vezes o peso. Ele vai ser μ vezes o PY. Fica ligeiro com isso, por favor. Tá? W do FAT, Vanderlei do FAT. Vanderlei de Fátima. É igual a μ vezes o peso, que é 8 newtons. O deslocamento é 1,5 vezes menos 1. 1,5 vezes 8 daria 12. 12 vezes meio dá 6, dá menos 6. Confere as contas para mim, tá, gente? Vocês vão forem fazendo aí. Deu menos 6 joules. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O corpo acelerou ou freou? Eu quero que você justifique isso para mim pensando na energia, no TEC. Justifica para mim se o corpo acelerou ou freou pensando no TEC, no teorema da energia cinética. Acelerou. Ótimo. Maravilha. Como é que eu posso justificar pensando no teorema da energia cinética? Olha só o que eu vou fazer, ó. Pelo TEC. Vamos completar o exercício. Vamos dar um upgrade nele aqui. Pelo TEC. O que o TEC fala? Que o trabalho da força resultante tem que ser igual à variação da energia cinética. Muito bem? Só que vamos abrir essa conta. Vem cá, ó. Quem é o trabalho da força resultante? É o trabalho do F
mais o trabalho do FAT, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal. Cada forcinha tem um trabalhinho, que pode ser 0 ou não, mas tem um trabalhinho ali. Quando eu somar todos os trabalhos, a variação tem que ser energia cinética. Ô, gente, olha que interessante que essa é uma soma de escalares. Trabalho é uma grandeza escalar, então não tem regra de paralelogramo para trabalho. Você não vai decompor trabalho, você não vai decompor energia. Força você decompõe. Inclusive, né, como a gente havia citado na aula teórica, o fato de você colocar o cosseno do ângulo aqui já está indicando que você está decompondo a força, entre aspas, né? Então, para pensar, ó, isso aqui vale 0, isso aqui vale 0. Portanto, quanto vale a variação da energia cinética? Ela vale 15 com menos 6. Se a variação da energia cinética foi positiva, ele acelerou. Tá? Beleza? Tem vários jeitos de você falar por que ele acelerou, né? Por isso que eu falei, ó, eu quero que você justifique, que você pense nisso, pensando na energia. Tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa cabeça ela fica muito presa nas leis de Newton. E tem alguns exercícios que às vezes a gente acha que dá para resolver por lei de Newton, mas você tem que resolver por trabalho e energia. Vocês vão perceber isso no momento que vocês adentrarem essa lista de trabalho e energia, que é uma lista muito louca, gente. É uma lista muito louca. Tem exercício de tudo quanto é coisa. E aí eu vou mandar para vocês, terminando a parte de trabalho, uma outra lista de revisão de mecânica. Tá? De lei de Newton, energia, tudo quanto essas coisas separadas, juntas. Tá? Podem printar para a gente passar para a próxima questão. Três. Boa discussão sobre trabalho do peso. A gente já falou algumas coisas de trabalho do peso na teoria, né? Mas aqui a gente vai dar uma destrinchada um pouquinho maior sobre isso. Calcule o trabalho do peso de um bloco de massa 1 kg nos deslocamentos de A até B, segundo as trajetórias 1, 2 e 3. Dados G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a altura meio metro. O exercício ele foi colocado para que a gente lembre da seguinte frase: o trabalho de uma força independe do caminho. Como assim, Danilo, independe do caminho? Você está querendo dizer para mim que se o cara for pela trajetória 1 ou pela trajetória 2 ou pela trajetória 3, o trabalho é o mesmo? O trabalho é o mesmo. O trabalho ele depende apenas do ponto inicial e final. Na verdade, o trabalho vai depender de um delta. Como é que a gente pode explicar isso? No caso do exercício que a gente está usando como tema, você tem que pensar o seguinte, ó. A partícula, coloca a partícula ali e tenta imaginar essa partícula num sistema de eixos. Tá? Então o eixo Y e aqui o eixo X. Então imagine para efeito de exercício que ela está lá num ponto que pode ser a origem do gráfico ou não, enfim, tá? E aí ela vai andar até um ponto B aqui. Então ela sai do ponto A e vem para o ponto B. Nesse processo de sair de A para B, ela sofreu um deslocamento dx e ela sofreu um deslocamento dy.
Certo? Tá. Considerando que ele quer que eu calcule o trabalho do peso, nós vamos desenhar o peso e perceber que o peso está atuando em que eixo? Ah, o peso está atuando no eixo Y. Então, eu vou escrever aqui uma coisa, ó. Para o cálculo do trabalho do peso, devemos considerar apenas o deslocamento dy. dy. Porque ele está justamente no mesmo eixo do peso, na mesma direção do peso, tá? Esse deslocamento y é o que a gente chamou de h ali. Danilo, por que, que o corpo está deslocando para a direita também? E aí você tem várias trajetórias, né? Não sei, ele está deslocando para a direita porque pode ter uma outra força atuando no eixo X. Nesse caso, ela faria um outro trabalho. Né? Claro que se o corpo está sob a ação de duas forças, você vai somar os trabalhos, mas não é o caso porque ele não fala nada sobre isso. Tá? Então eu vou dizer o seguinte. Tá? Portanto, o trabalho do peso ele é igual ao peso vezes o deslocamento no eixo Y vezes o cosseno de zero. Porque no deslocamento do eixo Y, o peso está atuando na mesma direção e sentido. Então, o trabalho do peso, ele fica mg h. Olha, faz sentido. O trabalho do peso é justamente a energia potencial guardada. Né? Quando ele vai caindo, ele vai transformando isso em cinética. Tá? Beleza? Aí você fala assim, tem um questionamento que nós podemos nos fazer aqui na situação, que é o seguinte. Danilo, mas você tem certeza que nada vai mudar? Tem uma grandeza que pode mudar sim, dependendo do percurso. Presta atenção na pergunta, vai perguntinha de novo. Qual é a grandeza que poderia ser afetada dependendo do percurso? Eu quero uma grandeza. Que não é o trabalho. Opa. Por que você não vai usar o dx? Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos calcular o trabalho do peso para o dx? Então vamos lá, ó. Trabalho do peso no dx. Peso vezes dx vezes cosseno de 90. Se você quer calcular o trabalho no dx, você vai ter que levar em consideração que o peso em relação àquele eixo, ele é perpendicular. A hora que você botar cosseno de 90 aqui, zera a conta. Então, o trabalho do peso no eixo x é zero. Não existe. Né? Entendeu? Claro que vai. O o peso ele tá te levando para baixo. O peso ele tá te levando para baixo. Você pode estar indo para a direita por ação de uma outra força. Foi o que eu falei agora. Por ação de uma outra força. Mas Danilo, ele não quer o trabalho da força. Não, ele quer só o do peso. O peso ele só trabalha na vertical. Por isso que eu falei, olha, por que ele está indo para o lado? Ele pode estar indo para o lado porque tem uma outra força empurrando. Ou tem uma outra coisa, né? Ele pode estar indo para o lado por inércia.
Lembra do movimento balístico. No movimento balístico, o corpo não tem sempre o mesmo Vx? Ele pode estar muito bem fazendo isso. É que essas trajetórias curvas aí, elas não dão a entender isso, né? Tá? Força vezes deslocamento. Por exemplo, você teria que ter a outra força. Para cada força, você tem que ver o deslocamento dela. Cada uma das forças. Por exemplo, se ele bota uma outra força aqui, ó. Se ele bota uma outra força aqui, como é que eu calcularia o trabalho dessa força? F vezes a distância, o deslocamento naquele eixo, vezes o cosseno de zero, né? Para aquele eixo. Tá? Para cada força. Tá? O que vai acontecer no final das contas é que, se você quiser achar a velocidade com que ele chega aqui, você vai somar todos os trabalhos que você calculou, e na hora de somar, não interessa qual é o eixo que ele esteja, você vai somar porque é número, e vai dizer que isso aqui é variação da energia cinética. Tá? Então veja que o trabalho ele depende de um vetor. Então você precisa tomar cuidado com o eixo. Só que depois que você calcula o trabalho, minha filha, aí acabou. Ele virou um númerozinho. E isso, o trabalho total para chegar seria o trabalho do peso, mais supostamente o trabalho dessa outra força, e seja quantas tiverem. Exatamente. Né? Nada. Podem printar, então, para a gente poder passar para o próximo exercício. Aqui a situação envolve as duas questões, a 4 e a 5. Tá? É uma discussão de trabalho de peso novamente. Tá? Só que agora ele pegou um movimento balístico. Um arremesso oblíquo, né? Ele pegou um corpo, fez o corpo andar com uma velocidade inicial e aí você tem a trajetória parabólica que vocês estão vendo aqui. Então ele diz assim: uma pequena esfera de peso 1 newton é lançada obliquamente do ponto A do solo horizontal com velocidade v0. A altura máxima atingida, que seria o ponto B, é de 2,4 metros. O corpo C encontra-se a uma distância h sobre 2 do solo. Então, ele vai, passa por B e chega até um ponto C. Tá? Calcule o trabalho realizado pelo peso da esfera no deslocamento de A até B. Olha lá, de novo. Você tem um movimento de uma bolinha que está subindo e ao mesmo tempo está indo para o lado. Né? Por isso a gente entende o quão importante era na cinemática a decomposição do movimento. Porque a partir do momento que você decompõe o movimento, você analisa ele individualmente. Olha, o que está acontecendo no eixo X? Ah, está acontecendo isso, 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 isso. O que está acontecendo no eixo Y? Então, às vezes, uma força, ela até faz trabalho, mas ela faz trabalho num eixo, no outro ela não faz. Então, lembrem-se que no movimento balístico, o corpo ele tem no eixo X, a força resultante é zero. No movimento balístico. Você não tem nenhuma força empurrando. Tanto é verdade que vocês devem lembrar que, se a gente pegar vários pontos da nossa trajetória, nós podemos representar a velocidade x sempre do mesmo jeito. Vx, 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 Vx e Vx. Prontinho, prontinho. Tá ali. Tá? Agora vamos ver. E o Y?
E o Y? O que eu tenho no Y? Ó, no começo a velocidade VY é bem grande. Depois ela vai diminuir um pouquinho. Depois ela diminui mais um pouquinho. No ponto de altura máxima, ele não tem velocidade VY. E depois ela começa a cair, ó, e subir e ficando cada vez maior, ó. Vai acelerando. Tá? No eixo Y, o que nós temos no eixo Y? Que tem alguma força agindo no eixo Y? Temos o peso. Ou seja, pessoas, qual é o trabalho no eixo X? Não existe trabalho no eixo X, não tem nenhuma força atuando ali no movimento. Tanto é que você pode perceber que ele sequer deu o deslocamento no eixo X. Você concorda que se eu tivesse que calcular o trabalho no eixo X, pessoal, ele tinha que me dar um deslocamento? Não tem como calcular o trabalho nesse eixo. Tá? Eu vou considerar o eixo onde a força está atuando, que é o eixo Y. Tá? O nosso eixo Y ele é perpendicular, mas o problema é o seguinte, Rá. O que está acontecendo no eixo Y? O corpo não está subindo? Qual é a altura que ele sobe no eixo Y? H. Durante a subida, como é que está agindo? Ó, o corpo está andando para cima. Que ele tem lá um VY, né? E o peso está para baixo. Então, durante a subida, eu vou dizer que o trabalho do peso é igual, aqui, né? Peso é igual ao peso vezes a altura que ele sobe vezes o cosseno de 180. Então, durante o percurso de subida, o peso está atuando no mesmo eixo. Você não pode considerar o movimento vertical, horizontal pensando no peso. O peso ele não atua no eixo X. Porque no eixo X ele é perpendicular. Agora ele atua diretamente no eixo Y. Tá? Nesse caso, o trabalho do peso vai dar negativo. De A até B, né? O peso é 1 newton vezes 2,4 vezes menos 1. Olha lá. Vezes menos 1. Então o trabalho do peso deu menos 2,4. Se o trabalho do peso é negativo, significa que cinética virou potencial. Que é exatamente o que a gente está observando, né? Ele foi de A para B. Isso era a nossa questão número 4. Pode tirar print para a gente passar para 5, gente. Que eu vou fazer quase a mesma análise, tá? Cinco. Calcule o trabalho realizado pelo peso da esfera. Olha lá, de novo, né? O trabalho realizado pelo peso, só que agora de B para C. Então, aqui a análise vai ser um pouco mais rápida porque a gente já fez na subida. Então, ó, de B para C, qual foi o deslocamento vertical? Foi H sobre 2. Esse deslocamento vertical foi feito pelo peso. Então, ó, questão número 5. De B até C, eu vou dizer que o trabalho, então você tem isso aqui, ó.
Ele saiu de um ponto para o outro, com uma variação de altura de 1,2. Só que na descida, o peso ele está atuando a favor, né? Opa, descida, perdão. O peso ele está atuando a favor. Então você tem o peso e o deslocamento. Então o trabalho passa a ficar positivo, ó. Trabalho do peso seria o peso vezes o deslocamento vezes agora o cosseno de zero. Então o trabalho do peso vai dar 1 vezes 1,2, né? Que é metade da altura, vezes 1. Esse negócio do eixo é um negócio cascudo. Cascudo. A hora que aparecer plano inclinado, vige Maria. Daqui a pouco aparece do caminhãozinho. Pode tirar aí print, moçada. Osciladores. Aqui nós temos um sistema composto por uma mola e um corpo, né? E aí esse sistema ele vai se pôr a oscilar. E durante essa oscilação, nós vamos observar uma transformação de energia, né? Vamos ler a questão para a gente falar um pouquinho dele. Um bloco está preso a uma mola de constante elástica K, 200 newtons por metro. Seu comprimento quando na posição de equilíbrio é 0,20, que é a posição 0 ali, ou O, acho que é 0. A mola é alongada até que o seu comprimento passe a 0,40, posição A. Qual é o trabalho da força elástica no deslocamento de A para O? Agora dificultou, hein? Agora não é meu trabalho do peso. Agora é o trabalho da força elástica. Agora é o trabalho da força elástica. Bom, a princípio, vamos lembrar algumas coisas. Como é que nós calculamos força elástica? Pela lei de Hooke, a força elástica ela é calculada, o módulo dela, por Kx, não é? Então, para pensar um pouquinho. Ó. Você concorda comigo que a mola não chegou até aqui sozinha? Ela não chegou até aqui sozinha. Alguém colocou ela aqui. O fato de alguém ter colocado ela aqui fez com que o sistema adquirisse uma energia potencial elástica. Tranquilo? Quando eu soltar a mola, a força elástica vai puxar ela para a esquerda. Conforme a força puxa ela para a esquerda, ela vai transformando, a força elástica vai fazendo trabalho, e ao fazer trabalho, ela vai transformar a potencial em cinética. Então, olha só. A força elástica realiza trabalho, opa, faltou um Lzinho aqui, trabalho, peraí que estão me chamando aqui. Tá meio doida a lista ou será que eu mandei para vocês a lista errada? Peraí, existe uma possibilidade. Então, moçada, qual que é a situação desse sistema? Quando o corpo estiver totalmente aqui no ponto A,
Essa força elástica, ela começa a puxar o corpo e começa a realizar trabalho. Então eu posso completar essa frase dizendo assim: a força elástica realiza trabalho, transformando energia cinética em energia potencial. Tudo bem? Ah, então eu posso dizer que a força elástica é conservativa. Toda força que transforma uma energia na outra, ela conserva a mecânica, tá? Beleza? Tá, outra coisa importante, gente. No ponto A, toda a energia mecânica está na forma de potencial elástica. Beleza? No ponto O, ou no ponto zero ali, no ponto O, toda a energia mecânica está na forma de cinética. Todas essas considerações são importantes para a gente lembrar. Tá bom? Beleza. Agora vamos calcular o trabalho da força elástica. E aí começa o primeiro problema. Por quê? O trabalho da força elástica, ele tem que ser força elástica vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Agora vamos lá. Vamos ver se vocês pegam essa pergunta. Qual é o ângulo que eu vou colocar nessa conta aqui, ó? Se eu quero o trabalho de A até O, qual é o ângulo que eu devo considerar? De A até O, vamos ver. 0 graus. Exatamente. Exatamente. Porque ele está indo para a esquerda e a força está puxando ele para a esquerda. Então é 0 graus. Gente, temos um problema que é o seguinte. Como é que eu vou calcular o trabalho da força elástica se a força elástica varia? Danilo, como assim? A força elástica varia? Claro que ela varia, gente. A força elástica não depende da elongação? Para pensar comigo, moçada. Enquanto a mola está fazendo isso, o que está acontecendo com a elongação? Está diminuindo. Então a força elástica vai diminuir. Quanto mais. A força elástica ela é uma força assim, né, gente? Quanto mais você deforma a mola, mais intensa ela fica. Ou seja, quando nós estamos trabalhando com uma força que varia, não dá para calcular o trabalho pela fórmula. Não dá. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular pelo gráfico. Então, ó, para forças variáveis, eu posso fazer de duas formas aqui, tá? Eu vou colocar com o gráfico, porque embora não seja a forma mais rápida, você já aprende a história do gráfico. Tá? Para forças variáveis, você só pode calcular o trabalho pode ser calculado pelo gráfico. Que gráfico, Danilo? O gráfico de força por deslocamento. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou construir aqui no nosso gráfico um sistema de eixo, né? Com o eixo Y como sendo a força elástica. Que nós sabemos que vale kx, né? Tudo bem? E no eixo X é a deformação da mola, o deslocamento. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo, gente? Então, olha só. Como é que varia a força elástica num corpo? Não é assim, ó?
Kx. Quando a mola estiver deslocada no ponto máximo, que vale 0,4, ela vai ter uma força elástica que nós conseguimos calcular, não conseguimos? Essa força elástica, ela vai ser K, que é 200 newtons por metro, vezes a deformação da mola, que é 0,4. Kx. Então isso dá 80, confere? 80. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a área do gráfico. Porque quando eu tiro a área de um gráfico de força por deslocamento, eu acho o trabalho. Tá? O trabalho pode ser calculado pela fórmula, força vezes deslocamento vezes o cosseno, porém, pode ser calculado a partir da área do gráfico também. Tá? Então, ó, o trabalho da força elástica, ele pode ser calculado a partir da área, é numericamente igual à área do gráfico. Então, W da força elástica é igual a base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Dá 40 vezes 4, dá 16 joules. Tranquilo? Isso é um jeito de fazer. Isso é um jeito de fazer. Monta o gráfico, calcula a área. A gente sabe que o gráfico vai ser sempre uma reta, porque é função de primeiro grau, tá bom? Só que tem uma outra forma que você pode usar, que é pensar o seguinte, que inclusive ela é super elegante porque ela é conceitual. Ué, porque, deixa eu ver. Ah, tá verdade. Eu usei errado. Eu li a informação errada, gente. Eu li a informação errada. É 0,2. Está certo. Não tá, vocês não estão errados, não. Aqui, ó. Tá? A deformação é 2 e eu peguei a posição da amplitude, né? Então aqui, ó, só para melhorar o gráfico, é 0,2. Tá? Vocês entendem por que 0,2, né? Só para caso alguém não tenha percebido. A mola, ela tem um comprimento natural de 0,2. Quando ele estica aqui, ó, o comprimento dela passa a ser 0,4. Então a deformação vale 0,2. Eu li o número aqui, usei errado. Tá bom? Obrigado, viu? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero fazer de outro jeito. Como que eu posso pensar? Vamos pensar conceitualmente. Quando você esticou aqui o corpo, o que você deu para ele? Você deu energia potencial, não deu? Quando você soltar, o que o trabalho vai fazer com essa energia potencial? Transformar em cinética? Então, eu posso pensar também, ó, podemos pensar também. Espera aí, já olho aqui. Estou chamando aqui. 4? Puta, eu fiz conta errada de novo? Eu fui dividindo as coisas aqui e nem percebi o que eu estava fazendo. Base vezes altura sobre 2. Puta, é porque mudou aqui, né? Deixa eu ver. Não, Kx tá certo. Não, tá certo, não tá, gente, agora? A força elástica não é Kx? Ó, a força elástica é K vezes a elongação. Não, a força tá certo, né? Eu acho que eu acho, né, que a força eu não errei. Ou errei? A elongação não é
Não é x mesmo? Ó, 0,2. Para mim tá certo aqui, ó. E esse x eu pus certo. O outro é que eu errei. Ó. Esse aqui eu pus 0,2. Aí deu... Ah, entendi agora. Eu estou fazendo para mim mesmo aqui. Aqui, né? Agora eu entendi, obrigado. Aqui. 40. Aqui. Agora sim, ó. 4 joules, que dá 0,1, dá 4. Obrigado, viu? Tá? Beleza. Como é que eu estava falando? Ainda bem que a gente corrigiu, porque senão ia dar conta errada. Podemos pensar também o seguinte. O trabalho da força elástica pode ser considerado também como a variação da energia potencial de O para A. Porque para pensar um pouquinho, ó. Qual era a energia potencial que ele tinha aqui? É 0, certo? Beleza. Quando você puxa ele para a direita, ele não tem uma variação de energia potencial? Tá bom. Então eu posso dizer que quando o corpo vier daqui para cá, ó, pum, voltar para o ponto O, o trabalho da força foi exatamente essa variação. Então eu poderia, por exemplo, sem pensar no gráfico, eu poderia pensar que o trabalho é a variação da energia potencial. Ou seja, eu posso dizer de maneira muito simples que o trabalho seria K x quadrado sobre 2. Tá? Vamos ver se dá a mesma coisa? Trabalho da força elástica? Ó, K vezes x elevado ao quadrado, que é 2/10 a menos 1, vai dar 4/10 a menos 2, dividido por 2. Olha lá. Tá vendo? Ó? Vai dar exatamente os mesmos 4 joules que a gente obteve pela área do gráfico, que é muito mais complicado do que pensar desse jeito. De qualquer forma, eu acho as duas formas de pensar um pouco difíceis. Pensar no gráfico é porque eu aproveitei, na verdade, para que a gente já pudesse discutir a questão do gráfico, porque na próxima batelada de exercícios, vocês vão ver que vai aparecer o gráfico, tá bom? Beleza? Por hoje deu, galera. A gente perdeu aí 10 minutos batendo cabeça aqui, eu batendo cabeça, né? 10 minutos.